Racionalidade e espiritualidade. Lendo aqui um pequeno trecho do livro Os Três Olhos do Conhecimento, a busca pelo novo paradigma, de Ken Wilber, onde ele faz uma colocação bastante interessante, principalmente revisando ou apontando para uma certa falácia que às vezes tende a acontecer em algumas formas de pensamento espiritualista ligadas à psicologia transpessoal e, de certa forma, de concepções pós-freudianas que tentam superar o materialismo abrindo espaço para a espiritualidade, mas de uma forma que ele pontua um olhar cauteloso que é preciso ter. É claro que qualquer um dos potenciais inferiores pré-racionais, por exemplo, várias proto-emoções, prana, impulsos emocionais sexuais, pode ser reprimido durante o desenvolvimento da primeira infância e, se isso ocorrer como fortemente sustento, uma terapia bem-sucedida geralmente envolve regressões a serviço do ego, a fim de recontatar e reintegrar essas facetas perdidas ou reprimidas. Além disso, se essa repressão é severa, ela pode retardar ou mesmo incapacitar completamente o desenvolvimento superior para estados transpessoais e superconscientes. Neste caso, é necessário que ocorra um retorno em espiral a estruturas iniciais, uma regressão a serviço do ego, para reparar o trauma inicial pré-racional e, em seguida, uma progressão na transcendência do ego. Tendo reparado o dano pré-racional, o eu pode mais facilmente passar da adaptação racional à transracional. Então, mais uma vez, nessa espiral de retorno e transcendência, o que está sendo contatado não é em si um estado mais elevado, mas um estado mais baixo, muito danificado e precisando de cura. A visão romântica é novamente consideravelmente imprecisa. O que o Wilber aqui está chamando de concepção romântica, em que influem em algumas formas de se pensar terapia? É que como se o bebê ou a infância, de certa forma, fosse um período já conectado à espiritualidade, que com o desenvolvimento da racionalidade do ego, isso de alguma forma se perdesse. O Wilber está falando que isso, de certa forma, é uma falácia. Muitas vezes, os trabalhos terapêuticos que envolvem toque, envolvem respiração, eles vão mexer na base anterior à capacidade de representação, anterior à capacidade de simbolização, ali nos fundamentos das nossas constituições iniciais do senso de ser, que muitas vezes isso é importante porque vários tipos de traumas ou vários tipos de lacunas se dão nessa fase anterior ao verbal. Então, para a maioria das pessoas, acaba tendo de alguma forma ou outra algo a limpar, ou algo a reorganizar, algo a ser reestruturado. E muitas vezes, com um senso de pessoalidade, de certa forma, amortecido ou defendido contra diversas dores, ou de certa forma, distorcido por certas questões que ficaram um pouco emaranhadas no desenvolvimento, principalmente desses estágios iniciais, quando tem a oportunidade de trabalho de regressões profundas, criança interior, questões de psicologia pré-natal, perinatal, ligada ao nascimento, memórias não verbais profundas, etc. Embora possa ser muito tocante, possa ser muito comovente, essa região em si não necessariamente seria já o nível transpessoal, não seria já uma abertura transpessoal, mas seria rever, seria de certa forma renutrir aspectos dos fundamentos anterior ao senso de pessoalidade. Então é como se muitas vezes a gente sai do senso de pessoalidade mais neurótica, rígida e inflexível, que a gente aprendeu com a qual estruturar e lidar com o mundo, e volta para lugares muito primitivos, muito vulneráveis, onde a sensibilidade acaba sendo de uma certa forma especial, enfim, chama muito a atenção, pode ter um impacto muito grande, mas isso não necessariamente seria ainda o transpessoal, não seria necessariamente já níveis espirituais. É que para a maioria das pessoas, no seu encaixe cotidiano, na forma de se considerar pessoa, de se relacionar com o mundo, muitas vezes, antes de poder ter acesso a experiências mais sutis, de ter aberturas espirituais, é necessário como se fosse olhar para a sombra, olhar para as feridas, ou olhar para os pontos estagnados do desenvolvimento. Por isso a questão de ser acolhido por alguém, de lidar com vulnerabilidades, tudo que passa pelo registro interpessoal e profundamente sensorial, corporal, inibições, vergonhas primitivas, essa autorização do senso de ser, é como se fosse toda uma gama de vetores que a gente vai recosturando, no mínimo fazendo aí um azeitamento entre registros pré-pessoais e pessoais. As maioria das pessoas que entram em terapias profundas provavelmente vão se beneficiar muito disso. E posteriormente a isso, esse regresso a serviço do ego não é em si a abertura espiritual necessariamente, não é em si a abertura para a transcendência, por mais que você pareça estar entrando em contato com algo muito profundo. Às vezes você está entrando em contato com algo muito primitivo, não necessariamente ainda profundo, embora para um adulto que entra em contato com memórias de infância, essas duas dimensões, do primitivo e do profundo, depois que você já desenvolveu um senso de pessoalidade, elas acabam estando sempre bem costuradas, elas acabam estando sempre bem entrelaçadas.
Mas fazendo esse trabalho de serviço da regressão do ego, revisitar essas estruturas profundas, psicologia pré-natal, questões de infância, questões aí dessas proto-emoções que ele chama, então muitas questões aí de trabalho na água, respiração, toque, muito faz esse azeitamento entre esses registros pré-pessoais e esses registros pessoais, como a programação neurolinguística ou hipnose, por exemplo, poderia falar de reprogramações, questões de crença, questões de permissões e toda essa gama. Fazendo esse trabalho, posterior a isso, reestruturando a racionalidade, teria algo para além dela que não seria necessariamente um retorno ao infantil. Então são dois caminhos diferentes, a regressão a serviço do ego e propriamente a abertura para algo além da racionalidade que não necessariamente seria infantil. Não é necessariamente o pré-verbal, mas é algo transverbal, não é algo ali necessariamente regressivo, mas algo do que a gente poderia chamar de domínios iógicos, transes xamânicos, visionários, etc. Então, o Wilber faz bastante essa diferenciação, né, de falar, ó, o contato com dimensões, com regiões infantis, não necessariamente a espiritualidade em si, ou seja, a espiritualidade, o caminho de abertura para determinadas transcendências não é um voltar à pureza da criança, a ingenuidade ou aquela inteireza que havia. Ele falou, muitas vezes não havia. Existem coisas aí que ficaram fraturadas e que se beneficiam de um processo de retorno para retomar desenvolvimentos, mas muitas vezes a questão ligada à espiritualidade envolve certas noções de uma continuação do desenvolvimento que ficou estagnado, que para se retomar precisa muitas vezes visitar esses registros pré-verbais, esses registros não verbais, mas há uma diferença entre esses níveis sensoriais, pré-racionais por assim dizer, e propriamente outros pós-racionais, de uma qualidade de luminosidade iógica, por assim dizer, vamos chamar, de uma qualidade diferente. Posteriormente eu li aqui mais alguns outros trechos desse livro para colocar mais essa questão aí do que o Wilber procura diferenciar, nessa visão romântica da terapia, do regresso à inteireza que já havia, ou simplesmente esse caminhar em direção a inteirezas que nunca houve antes, houveram, não numa biografia, não no estado do bebezinho em si. Então, Ken Wilber, Os Três Olhos do Conhecimento, a busca pelo novo paradigma, onde ele critica eventualmente às vezes certos reducionismos que inconscientemente, involuntariamente entram em algumas linhagens que tentam unir psicologia e espiritualidade.